Graças a paz, irmãos, bom dia. Graças a Deus. Quero poder partilhar com vocês aqui um texto de Jeremias capítulo 17, versículo 9. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Jeremias viveu um evangelho um tanto quanto difícil, né? Durante todo o período do tempo que ele profetizou, ele passou a maioria dos dias preso numa cisterna e não viu nenhuma das suas profecias sendo cumpridas, mas deixou um tesouro, né, escrito, né, em forma de pergaminho, que de alguma maneira está nos afetando ainda hoje, né? Às vezes o diabo tenta enganar a gente falando que se você está passando por luta é porque Deus não está com você. E a vida desse homem aqui desmente isso. Porque a luta é mais um dia na vida do cristão. Se esse é o caminho natural para algum propósito, Deus não vai desviar a gente por atalho, irmão. A Bíblia diz que Jesus é o caminho. Ele não é o atalho é o diabo. O diabo que gosta de fornecer uma estrada para fora do caminho. Mas não, nós temos um caminho e esse caminho se chama Jesus, né? Esse caminho é verdadeiro e conduz à vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho verdadeiro que conduz à vida tem nome, é Jesus. Ele era o tabernáculo, e o tabernáculo tinha 3 portas. Uma chamava caminho, outra verdade e outra vida, que era separado por um véu do Santíssimo. Ninguém podia entrar lá porque morria, não era à toa que o sacerdote entrava amarrado, né? Por quê? Mas Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No dia da cruz, quando ele disse, está consumado, o véu do templo se rasgou. Ou seja, o caminho, acesso liberado. Irmãos, você só não tem a vida se não quiser passar por Jesus. Porque a morte que visita a gente sempre, pode ter certeza, Jesus não está lá. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o véu já foi rasgado, você só precisa passar por Jesus. Não tem outro acesso a Deus senão por Ele. E aprender a discernir coração é muito importante. Em Jeremias 17, 9 diz assim, enganoso é o coração. 17, falei 19? 17, 9, ok. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Claro, existe caminho que a gente passa em Jesus que tem aflição, mas existe caminho que a gente passa sem Jesus que nos causa aflição. Nós precisamos entender, eu estou num caminho de aflição, porque é o caminho, a rota natural de Cristo para essa vitória, ou eu estou em um caminho fora do caminho, né? Que é esse atalho, se eu peguei o atalho. Então, o discernir o coração tem que ser um papel nosso, irmãos. Não é à toa que a palavra em Provérbios vai repetir muitas vezes, sobretudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E depois ele vai falar bem assim que na boca do homem tem vida e morte. Mas só que a Bíblia também fala que a nossa boca fala do que está cheio o coração. Então, o último reduto, o reduto que o diabo quer se alojar, irmãos, e que o espírito está competindo é pelo coração. Porque se o coração está contaminado, as suas falas vão ficar contaminadas. E você consegue perceber o estado de espírito de alguém por aquilo que sai pela boca dela. Se você sai pela sua boca palavras de bênção, irmão, é porque seu coração está cheio de vida. Se sai da sua boca palavras de maldição, é porque seu coração está cheio de morte. E aí um Deus que criou os homens para ser semelhante a Ele, que deu também poder criativo para nós e fé para poder tirar a montanha do nosso caminho, aí a gente está falando o quê? Maldição contra nós mesmos. Aí depois acontece e a gente vai falar, não disse? Claro que disse, você tem poder criativo. Deus tem poder criativo.
E se está criando o caos está saindo pela sua boca. Mas se está saindo pela sua boca, o lugar onde você tem que dar a faxina é o coração. Por isso que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Irmãos, não confia no coração. Confia no Espírito que, morando lá dentro, todo dia vai dar uma faxina. Ele vai expor pecados, ele vai expor situação, ele vai alertar sobre as escolhas que estão sendo feitas erradas. O Espírito sempre vai te dar um indicativo. Eu posso, todas as vezes que eu tropecei na minha vida, o Espírito me avisou. Todas as vezes também que eu me livrei de alguma coisa, foi o Espírito que me avisou. A questão é, eu vou continuar ignorando a voz daquele que está falando comigo? Não ignore. Se hoje, olha o que Jesus, o que a palavra de Deus fala, se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. É o coração, irmãos. O que é a dureza do coração senão um espírito vaidoso? Porque o que resiste senão a vaidade? É a vaidade que resiste à palavra, que resiste o ensino, que resiste aquele sensor que acendeu algumas lâmpadas vermelhas no painel da nossa vida e fala, está indo por um caminho errado de novo. É uma questão de tempo até quebrar. Aquilo que acende e está apontando, mas nós, em algum momento, esquecemos de que o nosso coração é enganoso. O diabo ainda ataca no mesmo lugar. Olha, vou te falar, a serpente nunca parou de falar. Ela ainda está falando. Quem precisa parar de dar ouvido somos nós. A serpente falava com Eva, e eu não quero acreditar, eu não acredito assim, que foi na primeira conversa. Assim como uma pessoa, ela não trai o marido, ou não trai a esposa, com uma primeira conversa. É uma conversa, é mastigar a mente. A serpente mastigou a mente ali de Eva durante um período, durante um tempo. Ela falou e tal, foi mastigando, foi conversando, e ali um dia ela olhou e ela parou com o olhar ali e a conversa desenrolou. A serpente não vai parar de falar. Ah, pastor, a serpente tem que parar de falar. Não, quem tem que parar de ouvir somos nós. Quem tem que parar de dar ouvido à serpente é eu, é você, somos nós. Temos que parar de dar esse lugar. Então, a serpente tem 3 alvos, você lembra? E esses 3 alvos é bem explicado em 1 João capítulo 2, versículo 16. Abre lá para você ver. A serpente tem 3 alvos específicos para adoecer o nosso coração, irmão. E pode ter certeza, se alguma coisa ruim, algum pecado, algo aconteceu que quebrou a nossa relação com Cristo ou com os irmãos, aconteceu por um único meio, por esse meio aqui, por esse lugar. 1 João capítulo 2, versículo 16 diz assim, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então ele fala de 3 coisas aqui. Ele fala de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Esses são os 3 lugares que a serpente ou Satanás vai mirar. Ele vai mirar os impulsos carnais. Concupiscência é um desejo impulsivo, é um desejo. Concupiscência da carne vai mirar, né, nesse lugar, né, em que a gente quer alimentar a nossa carne, os apetites. Nós vamos chamar disso dos apetites, né? Os apetites desordenados, irmão, não é só a comida não, hein? É tudo aquilo que satisfaz a carne, e a serpente vai mirar nesse lugar. Depois ela vai tentar mirar também na concupiscência dos olhos. Tem gente que se alimenta vendo, porque os seus olhos foram feitos para a contemplação do Senhor. Mas se você está contemplando outro Deus, aí a prateleira é vasta, né? Tem para um monte de lugar que a gente fica olhando, né? Mas os seus olhos
foram feitos para poder contemplar a presença de Jesus, né? Feliz é o homem que tem epifania, né? Que tem uma revelação do Cristo, que vê Cristo, que enxerga, que tem a contemplação, que pode cantar como os pastores que, quando Jesus nasceu, viram o anjo falando: paz na terra aos homens de boa vontade. Nasceu, já está entre nós, o Filho de Deus. Cara, que coisa maravilhosa você estar ali trabalhando, dando bem clareza para nós que Jesus ele se revela nos momentos simples da nossa vida. Quando você está apacentando as ovelhas, quando você está cuidando, quando você está fazendo alguma coisa, irmãos, parece que não tem recompensa e às vezes não vem da pessoa que você espera. Às vezes das pessoas que a gente espera vem alguma coisa que nos ofende, que nos magoa ou que nos tira do lugar. Mas você precisa, eu preciso, nós precisamos de uma coisa. Nós precisamos ter essa visão do Cristo, né? Como aqueles pastores. Paz na terra aos homens de boa vontade. Depois ele dá a terceira investida, né? Que é soberba da vida. Isso está muito claro, irmãos, no combate, que houve um combate em Mateus capítulo 4. E o combate foi: manda estas pedras se tornarem pães, desejo da carne. Jesus foi tomado pela mão, depois de ser batizado por João Batista, o Espírito desceu como forma de pombo, uma voz falou do alto: este é meu filho amado em quem me comprazo. Agora nenhuma luta, não. Vamos para a luta agora, vamos provar, vamos testar isso para ver se dentro de você está morando o que deve morar. Então o Espírito pegou na mão de Jesus e levou para o deserto para ser tentado. Então no melhor momento da sua vida é o momento que Deus pode te testar, irmãos. O Espírito te levou com o propósito de te aprovar. O diabo te tentou com o propósito de te reprovar. A grande sacada aqui é que na mesma ação tem duas intenções. A intenção de Deus é te promover, a intenção do diabo é te denegrir, é te destruir. Então ele é levado para lá e a primeira investida do diabo foi essa, né? Se você é filho de Deus, então manda que essas pedras se tornem pães. Você está com fome? Você está em jejum? Então, mas você não é filho de Deus? Tudo verdade, né? A questão é uso indevido de um poder sem propósito, irmãos. Sempre vai causar uma doença e uma fenda na nossa relação com Deus. Desejo da carne, o diabo sempre vai tentar falar: se você tem fome, come. Se você tem vontade, faça. O que te impede? Ninguém vai saber. E se ele vai conseguindo esses espaços, ele vai nos arrastando para um lugar tão tenebroso, onde há mofo, lodo e terreno, como aquela caverna de Elias, né? Úmido e escuro, sem presença de Deus. Irmão, não queira chegar nesse lugar para contar, né, com uma esperança, para ficar clamando a Deus. Esses lugares a gente nem deve entrar. Depois, o diabo deu a segunda investida, falou assim: se tu és filho de Deus, está lá em Mateus 4, depois você lê em casa, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão pelas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Soberba da vida. Ele mirou o quê? Olha, você não é filho de Deus? Então você pode pular daqui. Pula daí. É quando você está com a sensação, está vivendo um momento bom da fé e se dá o luxo de correr na beira da piscina sem saber nadar. Quando você se dá o luxo de descer as águas turbulentas do mar sem saber nadar. É isso, você não é filho de Deus. E isso aqui, por que a gente cai nessa, irmão? Nessa investida do diabo, nesse ataque? Por causa da soberba da vida. E quando há soberba, irmão, não há humildade. Porque essas duas coisas não conseguem conviver. Orgulho, arrogância, altivez e soberba não conseguem conviver com humildade e mansidão. Ou você é manso e humilde como Jesus, ou você é soberbo, arrogante, altivo, como Satanás. Por isso que a Bíblia fala assim: ou você é filho de Deus, ou filho do diabo. E o filho de Deus, ele
fica na verdade, ele ama a verdade, ele zela pela verdade. Só que Jesus sempre tinha uma resposta firme contra a investida do diabo, contra o ataque do diabo. Mas Eva não cedeu. Eva perdeu a batalha no paraíso, Jesus venceu a batalha no deserto. Talvez você está pensando, se eu estivesse no Éden. Não, irmãos. O que faz a gente vencer é o nosso coração não estar sendo enganado. É o nosso coração estar cheio de humildade e mansidão. Dependência de Deus. Por que eu estou aqui? Não porque eu sou bom, porque eu sou ruim. E eu sei que é aqui que eu puxo o meu polimento. É como essa aliança, está precisando de um polimento, ela. Como eu vou puxar esse polimento? Eu vou puxar esse polimento na vida de oração, na vida do jejum e na vida da palavra. Não tem outra forma de você puxar o polimento de volta. Ser um homem mais espiritual, uma mulher mais cheia do Espírito Santo de Deus, senão através da vida de oração. Todos os dias, irmãos. No mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, a gente sempre fala isso. E por final, uma outra investida do diabo foi quando ele falou, novamente o diabo o transportou para um lugar bem alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso te dareis se prostrado me adorar. Mostrou. O outro fala que ele ofereceu, né? Tá aqui as pedras, transforma. E outro ele falou, se manda daqui, se joga. Mas esse mostrar aponta para desejo dos olhos. O diabo sempre vai falar assim, olha isso aqui, Alessandro. Oh, Simão, olha isso, Ana. E ele sempre vai colocar alguma coisa no campo da sua visão. Alguma coisa que naturalmente ele sabe que você tem desejos e inclinações. Porque se tem alguém que joga o jogo do homem, o jogo do ser humano, como diz Raul Seixas, eu nasci há 10 mil anos atrás, não há nada nesse mundo que eu não saiba demais. Ele estava fazendo uma menção do próprio diabo. E aí eu vi isso, eu vi Cristo sendo crucificado, ele vai falando ali aquela música demoníaca dele, cheio de magia ali. E ele depois explica que, e eu lembro de um pastor que falou que o diabo, quanto a lidar com o ser humano, ele está com 4 jogadas na frente do homem. Se você tentar lutar com a carne e com o diabo, ele tem 4 jogadas, ele é um jogador de xadrez. A única coisa que confunde o diabo é o Espírito Santo. Se você estiver cheio do Espírito Santo, ele perde o poder sobre você. Aí então você volta ao controle do Espírito. Então não tenta jogar um jogo de carne ou de inteligência com o diabo. Não dá para vencer. A única coisa que vence o diabo é a sabedoria do Espírito Santo, que vem por uma vida polida, que vem por uma vida de oração, de jejum e de palavra. E de sujeição. Porque a partir do momento que você conhece muita palavra para ensinar para os outros, não aplica na sua própria vida, você está morrendo. É uma questão de tempo. Talvez já esteja morto, né? Só não sabe disso ainda. Então, infelizmente, tem pessoas que se relacionam com Jesus pelo preço e não pelo valor. Nós temos que parar de se relacionar com Jesus por causa do preço e começar a se relacionar com Jesus por causa do valor. Irmãos, pessoas têm valor, coisas têm preço. Toda vez que você pega um ser humano e dá preço para ele, você começa a achar que o seu perdão, sua cota de perdão já foi dada. E toda vez que você olha para o seu irmão e fala assim, sua cota de perdão foi preenchida, o Senhor olha para você e fala, a sua também. Toda vez que você olha para um irmão, sua cota de misericórdia foi renovada, Jesus acredita que a sua também? Então é um perigo a gente tomar um lugar de Deus e achar que esse merece, aquele não. Por isso que todos os dias você estende a mesa, ensina a palavra, às vezes com um pouquinho mais de severidade, não tem problema arrancar o cinto não. Jesus arrancou o chicote e deu na cacunda, né? Na cacunda do pessoal lá. Deu nos fariseus com vontade, né? E ele não ficou, eu gosto do pastor, uma vez falou assim, pastor Marcos, meu pastor, falou assim que
Ele não pegou o cinto e falou, olha, é melhor vocês parar com isso. Ele disse, lau, deu umas 3, cantou, aí o resto derrubou a barraca. Você sabe, quando você começa a bater em um filho, porque eles estão fazendo bagunça, você tem uns 4. Quando dá no primeiro, meu amigo, envergou, os outros desaparecem. Parece preá, passando por tudo quanto é buraco que você puder imaginar. Mais ou menos isso. E Jesus deu uma corridinha atrás de alguém também. Eu quero acreditar que ele não tem que acertar naquele que está fugindo ali também, não é possível. Então, uma havaiana bumerangue, ou uma pedra, um torrão de pedra na cabeça do Luiz, igual minha mãe já fez. Bom demais. Para nós é uma alegria, satisfação ver uma coisa dessa. Bom, e irmãos, tudo hoje opera em lei de oferta e procura. Esse é o tema do meu devocional hoje. A lei de oferta e da procura. Há uma definição de lei de oferta e procura. Definição sobre mercado, oferta e procura. Mercado é o espaço onde empresas oferecem os seus produtos aos consumidores. A oferta é quando as empresas oferecem produtos ao mercado. E procura é quando os clientes querem comprar e consumir os produtos. A nossa fé não pode ser pragmática, irmãos. Esse é o problema. A igreja se tornou empresa. Não quer dizer que a igreja não tenha que ser organizada, mas a igreja precisa ser majoritariamente e primariamente organismo vivo, orgânica. Porque vamos lá, se é empresa, a visão é lucro. Oi? Se é empresa, a visão é lucro, nós estamos pensando em lucrar. Mas se é um reino, nós estamos pensando em ganhar almas, porque a gente paramos de olhar para o preço e consideramos o valor. Por que a gente olha para um filho, por exemplo, que está preso nas drogas? Um filho, quem já teve essa experiência, essa triste experiência, por que você não considera nunca jogar fora? Porque para você não tem preço. Para você tem valor. Por isso que eu gosto de um testemunho do Paulo Borges, que ele disse que ele adotou uma criança com 11 anos de idade. E aí morou com a menina, né, pegou a criança, cresceu, desenvolveu. Quando a criança deu lá por seus 17 anos, se embrenhou numa vida toda tortuosa e foi para uma esquina se prostituir. E todos os dias ele levava uma marmitinha para ela lá. Não era uma prostituta, era minha filha. Para alguém era um objeto que tinha um preço, né? Um preço para aproveitar do corpo dela. Para mim ela tinha valor. E alguém falava, não, eu tinha esperança, eu queria que minha filha voltasse para minha casa. Mas se ela não vem, eu vou lá todo dia, levava uma marmitinha e ficava com a filha lá, e a filha presa nesse looping, né? Por quê? Era uma criança órfã e ainda tinha processos de traumas que ainda não tinha sido rompido quando entrou na fase adulta. Não é às vezes culpa do pai, não, é uma coisa que acontece, mas essa história diz mais respeito sobre o pastor Paulo Borges, que deu esse testemunho, a atitude dele curou muito pai. Que na primeira oportunidade o filho tropeçou e joga máscara como um chiclete sem doce no canto da rua. Não, eu fiz de tudo. Será que fez mesmo? Será que você fez de tudo igualzinho Jesus fez por você? Que mesmo insistindo e pecando no mesmo lugar, Ele continua te amando e insistindo com você? Comigo? Com nós? Então, aí, foi anos assim, né? Levando a marmitinha, indo lá para dar um abraço. Não só vim te dar um abraço, meu filho. Garantiu o quê? Um acesso. Garantiu um acesso. Irmãos, quando você se afasta das pessoas que você ama, você perde o acesso. Sabe o que acontece com o nosso problema na comunidade? Pode observar e que fique gravado em qualquer comunidade local. Deixa de congregar, diminui os momentos de mesa, só vem no domingo e depois começa a faltar um domingo e outro esporadicamente. Você vai começar a estranhar os irmãos. Acho que o pastor me olhou porque eu faltei. Pastor tá. Meu Deus, pastor é esse. Ó,
faltei, eu tive um problema. Aí começa a criar e aí a serpente começa a falar na mente, né? Por quê? Por que falar na mente? Porque o Espírito não está falando. Irmãos, nós só damos ouvido a outra voz porque a voz que deveria estar falando não está falando. Começa a olhar com desconfiança. E aí, então falou isso comigo, você acredita? Não. Irmãos, às vezes a maldade não está na atitude das pessoas, mas nos olhos de quem está olhando, sabia? Eu provo isso. Jesus, ele assalariou uma galera, né? Aí ele pegou 6 horas da manhã, vamos trabalhar comigo, cara. Graças a Deus. 9 horas da manhã ele contratou outro, graças a Deus, feliz da vida. E a partir do segundo ele falou assim, o primeiro ele falou, vou te dar um denário. O segundo ele falou, vou te dar o que é justo. Só que aí nós estamos falando da justiça de Deus. Não é a minha, a sua justiça. Aí, beleza, ele já falou mais o valor que ele ia dar para ninguém. Aí ele contratou um cara no último horário, falou assim, olha, quer trabalhar? Ninguém me deu trabalho. Não, também tem espaço, pode vir trabalhar. O cara trabalhou 1 hora. E quando ele foi assalariar, os caras começaram a pagar do último para o primeiro, né? Aí ele foi lá e tirou um denário e tal, na mão daquele último. Aí o primeiro chegou e deu um gelo na barriga assim, falou, deve pensou assim, 10 denários. Nossa, graças a Deus, olha, meu Deus. E ele pensou, iate, festas, viagens, com os 10 denários dele. A mente dele foi igual do pica-pau. Dinheiro! Meu Deus. Mente de pica-pau. Aí foi pagando e pagou pro camarada que veio logo atrás, um denário. Aí quando ele chegou e deu no último, aí retou, como diz o pessoal lá do Nordeste, retou, né? É retou também? É na Bahia? É onde? Lá também fala retou. Você retou comigo, ele retou comigo. E aí, beleza. Deu aquela pressão emocional em Jesus, mano, no homem da parábola. Falou assim, eu estou aqui desde manhã, trabalhei duro e fiquei aqui desde a primeira hora e o Senhor me iguala com aquela pessoa. Aí ele fala, mas eu não estou sendo injusto com você. O que eu combinei com você? Um denário. Mas você deu um denário para aquele também que trabalhou só 1 hora. Mas o que eu combinei com você? Qual foi o seu ordenado? Então, irmãos, o combinado não sai caro. Os incomodados é que se mudem. Mas isso é justiça. E a justiça de Deus não passa pelo campo da nossa justiça. Então ele vai e ele fica bravo. Aí Jesus fala assim, eu sou bom ou os seus olhos são maus? Eu não posso fazer o que eu quero com aquilo que é meu? Não, você está incomodado que eu fui bom para outra pessoa. Eu não sou injusto. Você está incomodado que eu igualei outra pessoa a você, porque é a maldição da comparação, irmãos. Então, irmãos, quando outra pessoa for receber o ordenado, feche os seus olhos. O mesmo conselho para a ceia. Quando outra pessoa for receber a ceia, feche os seus olhos. Não quero nem ver. Senhor, eu estou cheio de problema aqui com os meus pecados, com as minhas situações, eu vou ficar olhando para ver se essa pessoa vai pegar a ceia indignamente. Vou fechar o meu olho aqui, vou tratar o meu. Porque o fato do seu ser oculto e o seu pecado ser anônimo, não difere daquela pessoa que fez um pecado público, não, irmão. Deus está vendo os dois, está falando. Então, em nome de Jesus Cristo, sobre esse princípio aqui, como funciona, só para me dar o último parecer sobre o funcionamento da lei, da oferta e da procura. A procura. Quando a demanda aumenta, o preço aumenta. Quando a demanda diminui, o preço também diminui. A oferta. Quando a oferta aumenta, o preço diminui. E quando a oferta diminui, o preço aumenta. Em outras palavras, a oferta do combustível diminuiu. O que aconteceu com os preços? Decolou. Isso aqui é a lei da oferta e da procura. É a lei de mercado. Só que nós não trabalhamos com valor. Nós não trabalhamos com preço, nós trabalhamos com valor. A fé trabalha com valor. Então a igreja ela é orgânica e sim organizada. Eles chamam nosso CNPJ, aqui no CNPJ, nosso NIF é de empresa.
mas a nossa ação é de reino, porque se fosse lucrar, irmãos, eu não gastava com pessoas colocando comida na mesa ou de segunda a sexta. Eu trabalharia para poder fazer o bom nome da igreja aumentar. Não, nosso valor e princípio fundamental são as almas, são pessoas. Então nunca troque isso do lugar. Pessoas são pessoas, coisas são coisas. Sempre entenda o valor primeiro. E aonde está o seu tesouro, aí está seu coração. É uma situação de coração. Tudo na nossa vida é uma situação de coração. Eu queria orar com você nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, acreditamos na sua palavra, reconhecemos a sua bondade, a sua misericórdia, o seu favor. Pedimos que pelo Espírito Santo Ele possa fazer uma faxina, uma limpeza no nosso coração, para a gente não cair no desejo da carne, não cair na soberba da vida, não cair no desejo dos olhos, Pai. Nos livra, Senhor, desses ataques do diabo, Senhor. E não nos deixe, Senhor, considerar, Pai, o preço mais importante do que o valor. Pai, coisas têm preço, pessoas têm valor, e nós queremos dar o valor às almas, Pai, porque o Senhor deu valor ao ponto de dar a sua vida para resgatar, Senhor, porque, Senhor, cada ser humano tem valor para o Senhor. E nós queremos ter esse mesmo coração, Jesus. Nós não somos mercadores, Pai, de uma fé em que tem que ser comprada, não. Nós só oferecemos uma fé que já foi paga pelo preço do sangue de Jesus. Nós somos comunicadores, Pai, da bondade e do amor incondicional de Deus, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Nós oramos para que nesse dia nosso ânimo seja renovado, a nossa fé seja acesa, Pai, e que o nosso coração seja limpo e polido, Pai, com uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida, Senhor, de intercessão e de conhecimento da palavra, de busca da palavra. Nós oramos para que isso seja, Senhor, uma marca na vida da igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém.